Os rolos do Mar Morto. Os rolos do Mar Morto é o nome dado a uma coleção de manuscritos e alguns fragmentos de manuscritos muito antigos, escritos em hebraico, aramaico e grego. Esses pergaminhos foram encontrados em várias cavernas das estéreas colinas do deserto da Judéia, a oeste do Mar Morto, e representam a descoberta arqueológica mais sensacional e importante de nossa época. Mais da terça parte constitui-se de livros do Antigo Testamento, pelo menos 1000 anos mais antigos que os primeiros manuscritos do Antigo Testamento até agora conhecidos. Incontáveis livros e milhares de artigos têm sido escritos por especialistas sobre esses manuscritos guardados em forma de rolo, embora muito não tenha sido ainda estudados ou traduzidos. A descoberta dos pergaminhos deu-se em 1947, quando um jovem pastor árabe sentiu falta de uma de suas cabras e foi procurá-la em um dos escarpados vales dos arredores. Lançando uma pedra dentro de uma das cavernas da ladeira, ouviu que lhe pareceu o som de vasilhas de barro se quebrando. O jovem pastor chamou o ajudante e os dois entraram na caverna, onde encontraram alguns jarros de cerâmica de 63 a 74 centímetros de altura e aproximadamente 25 centímetros de largura. Dentro das vasilhas encontraram objetos que pareciam múmias em miniaturas, que eram na realidade rolos de couros envolvidos em pedaços quadrados de tela de linho e cobertos com uma substância resinosa semelhante ao breu, possivelmente procedente do Mar Morto. Com a vaga ideia de que haviam descoberto anticas, algo que poderia render-lhe dinheiro, dividiram entre si o achado e partiram para Belém, onde localizaram um negociante de antiguidades. Lhe ofereceram os rolos por 30 libras esterlinas. O negociante não quis comprá-los. Então, dirigiram-se a Jerusalém, onde, após regatarem por várias semanas, venderam 4 rolos de Atanásio Samuel, arcebispo do mosteiro sírio ortodoxo de São Marcos, e 3 de Suknik, professor de arqueologia da Universidade Hebraica de Jerusalém. O arcebispo Samuel mostrou os pergaminhos a várias autoridades, mas ninguém pôde decifrar o conteúdo ou o valor deles. Finalmente, os pergaminhos foram levados ao Dr. John C. Trevor, diretor interino das Escolas Americanas de Investigação Oriental, em Jerusalém, que fotografou e estudou alguns deles, enviando cópias ao Dr. Albright, da Universidade Johns Hopkins. Essa reconhecida autoridade estimou-lhe a data em aproximadamente 100 anos antes de Cristo e declarou serem uma descoberta assombrosa. Os manuscritos mais importantes e bem mais preservados foram os encontrados pelos jovens pastores na Caverna 1. Os 4 adquiridos pelo Mosteiro de São Marcos foram: o primeiro, o rolo de Isaías, conhecido como o rolo de Isaías de São Marcos, escrito em 17 folhas de pergaminho, unidas mediante costura em seus extremos, formando um rolo de 7,5 metros de comprimento por 26 centímetros de altura. É o maior e mais bem conservado de todos os rolos. Foi escrito com
caracteres quadrados primitivos, o que, segundo o Dr. Albright, o citou no século II a.C. Esse detalhe torna o manuscrito hebraico completo, mais antigo que qualquer outro livro bíblico, e está de acordo, em quase todos os sentidos, com os textos hebraicos tradicionais. Segundo, o Manual de Disciplina, escrito em 5 folhas de couro, de cor de creme, cozidas umas às outras, formando um rolo de 1,82 m de comprimento por 24 centímetros de altura. Contém não somente regras detalhadas acerca de todos os procedimentos e cerimoniais da seita, como também descreve de maneira extensa os 2 caminhos, o bem e o mal, a luz e a escuridão, que Deus coloca diante do homem. Terceiro, o comentário de Abacuque, escrito em 2 folhas de couro castanho cozidas uma a outra, formando um rolo de 1,5 m de comprimento por menos de 20 centímetros de altura. É o texto hebraico do livro de Abacuque, cujos 2 primeiros capítulos apresentam um comentário. O rolo fala do espírito da verdade e do espírito do erro, e no comentário sobre Abacuque 1,13 diz: na mão de seu escolhido, Deus entregará o julgamento de todas as nações. Quarto, o Gênesis apócrifo, rolo de couro de quase 3 metros de comprimento por 30 centímetros de altura. Trata-se de uma versão em aramaico de vários capítulos de Gênesis, com histórias adicionais de Lameque, Enoque, Noé e Abraão. Em 1952, árabes da tribo de Taimiré informaram acerca de fecundas cavernas na área de Wadi Murabat, 18 quilômetros ao sul de Qumran e 3 quilômetros a oeste do Mar Morto. As escavações que se seguiram, de 21 de janeiro a 3 de março de 1952, revelaram que as 4 cavernas, lavradas até a profundidade de 46 metros no lado norte do precipício, haviam sido utilizadas por refugiados e bandos de guerrilheiros muito antes de Davi e seus homens acamparem ali ou em cavernas semelhantes, quando fugiam de Saul há 3.000 anos. Em 2 das covas foi encontrada boa quantidade de material escrito, destacando-se uma tabuinha de pergaminho que continha uma lista de nomes e números escritos em caracteres manuscritos hebraicos do século 7 ou 8 a.C. Fragmentos de 4 rolos de couro, um de Gênesis, 2 de Êxodo e um de Deuteronômio, um magnífico rolo dos profetas menores e algumas cartas e contratos em hebraico que correspondiam ao período em que as cavernas estavam ocupadas por um posto avançado do exército de Bar Kokhba, líder da segunda revolta judaica contra Roma. 2 das cartas estavam assinadas por Bar Kokhba, o príncipe de Israel, e as outras eram dirigidas a ele. Em 1959, o Dr. Igael Yadin organizou uma expedição arqueológica que viajou em helicóptero sobre o território israelita, mais ao sul, ao longo da conta ocidental do Mar Morto. Eles localizaram e exploraram outras cavernas usadas por contingentes do exército de Bar Kokhba. Encontraram moedas e documentos escritos, entre eles um fragmento do rolo de Êxodo 13, versículo 1 a 16, e o outro continha parte do Salmo 15 e Levítico. Foram inspecionadas 37 cavernas em Qumran em 1952, as quais continham vasilhas de barro,
11 delas continham também material manuscrito. Na verdade, na caverna 2 foram encontrados fragmentos bíblicos e apócrifos, entre eles uma porção do livro de Jubileus e um documento em aramaico que descrevia a Nova Jerusalém. Na caverna 3 foram encontradas 274 porções de manuscritos e 2 rolos de cobre, originalmente confeccionados de 3 tiras de cobre unidas com rebite, medindo quase 3 metros de comprimento. Na caverna 4 foram encontrados mais de 400 manuscritos e quase 100.000 fragmentos que variavam em tamanho desde o de uma unha do polegar até o de uma folha de papel de ofício. Em conjunto foram encontradas nessas 2 covas os restos de mais de 500 diferentes manuscritos, grandes porções e milhares de fragmentos. Quase um terço dos manuscritos constituem-se de livros do Antigo Testamento. Os demais são comentários de alguns livros do Antigo Testamento, livros apócrifos, livros sapienciais, hinos e salmos, liturgias, obras teológicas e obras relacionadas com as pessoas que viveram em Qumran e copiaram os rolos. Há manuscritos e fragmentos de todos os livros do Antigo Testamento, exceto Esther. Deduz-se, pela quantidade de cópias encontradas de cada livro, que os mais populares eram Isaías, Salmo, Deuteronômio e Gênesis. Esses livros estavam escritos em rolos de couro cuidadosamente marcados com raias para guiar os escribas. Alguns foram escritos em papiros e um deles em cobre e pergaminho. Assim, encerramos a nossa aula sobre os rolos do Mar Morto.